Então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho pra você. Eu quero falar sobre o famoso EB2NIW, que muitas pessoas não sabem nem o que significa, mas sabem falar. Sim. Né? Sim. Ainda antes, eu até vou pedir pra você explicar bem rapidão o que é isso, mas e falar que é o visto da moda hoje em dia, né? Ou não? É o visto da moda. Eu acho que passam vários vistos, né, na moda nesses milhões de anos que a gente tá aqui. Mas o EB2NW, ele teve uma decisão que se chama Matter of Designer, em 2017, que ele abriu o leque de possibilidades de aplicação para o EB2NW. Então, com essa decisão aí no final de 2016, né, começou a ser realmente aplicada em 2017, mudou um pouco esse cenário do EB2NW e abriu o leque. Com essa abertura do leque, daí mais possibilidade de pessoas aplicarem para esse visto. E daí ele começou a ficar cada vez mais conhecido e hoje a gente sabe que tem inúmeras aplicações aí do EB2NW junto com a migração, ao ponto que criou-se uma fila de espera, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então já vamos falar sobre essa fila de espera agora. Como que tá? Vamos explicar o visto primeiro? Vamos, isso, explica, vamos lá. Desculpa, é verdade, você só falou por cima, desculpa. Então, o que é o visto? O visto você pode fazer uma self-application, então o EB2 tradicionalmente, ele é por meio de um empregador americano. O NW, que é National Interest Waiver, ele abre o leque para as pessoas fazerem o que se chama self-petition. Então, pera um pouquinho, só para o pessoal entender, que você tá falando meio rapidão. Então, eu falo rápido. O EB2, eu não posso pedir um visto EB2 para mim. Eu preciso que uma empresa peça para mim. Sim. Nesse caso, se for só o EB2 tradicional. Então, daí você estaria tendo um convite, né, de emprego numa empresa, e essa empresa estaria peticionando esse visto junto com você. Entendi. Tem todo um trabalho antes no departamento de trabalho, e depois que você recebe o que se chama Labor Certification, você consegue fazer um pedido de visto junto à imigração. Já quando a gente adiciona esse National Interest Waiver, significa que, porque é do interesse nacional a sua vinda para os Estados Unidos, você não precisa de um empregador americano e você pode fazer essa aplicação sozinho. Por exemplo, quando eu faço essa aplicação, eu estou falando para os Estados Unidos que, olha, eu sou muito bom nisso daqui e vocês precisam muito, vocês vão ter muita vantagem de me ter aqui nos Estados Unidos. Você vai ter que demonstrar várias vantagens nesse projeto, né? O que é que você vai vir fazer aqui? Né? Ainda tem essa questão. Então, o EB2NW, ele é tradicionalmente para pessoas que ou têm uma graduação avançada, e o mínimo de uma graduação avançada é você ter uma formação, um bacharelado, mais 5 anos de experiência progressiva. Isso, né, para os brasileiros não é uma coisa muito difícil, porque a grande maioria das pessoas que aplicam para o EB2NW, eles vão ter aí uma graduação e pelo menos 5 anos de experiência progressiva. Mas se você não tem uma graduação, você também pode aplicar se você consegue demonstrar se você tem habilidades excepcionais na sua área. E o que é isso? Excepcionais. Excepcionais, né? E tem uma lista de coisas que você pode né? Que você pode demonstrar dentro dela, que você tem alguma graduação, mas pode ser que essa graduação você não tenha, né? Todos esses anos de experiência. Ou que você tem um curso técnico, que você tem pelo menos 10 anos de experiência na sua área, que você consegue demonstrar que você tem um salário acima da média, né, que realmente demonstra as suas habilidades excepcionais, que você está, que você tem membership, sabe, porque vai vir as palavras todas em inglês, sim. Mas normal. Que você tem membership em alguma associação profissional que seja dentro da sua área, licença para praticar a sua profissão, entre outras coisas. Então, essas habilidades excepcionais já começam certa subjetividade no caso, né? Porque vai depender do oficial entender que aquilo que você está argumentando mete aqueles critérios da habilidade excepcional. Então, se você tem uma graduação mais 5 anos de experiência progressiva, normalmente é algo mais simples de você argumentar. Mais a habilidade excepcional, a gente também tem sucesso, dá certo, mas varia de caso a caso, e você precisa que alguém realmente ali analise e veja se você tem evidências suficientes para comprovar essas habilidades excepcionais. Essa é só a primeira parte. Sim. Né? Então, esse é o EB2. Minimum Qualifications. Então, as qualificações mínimas para você se qualificar para um EB2 seria isso. Esse é o NW, esse que você está falando. O EB2. O EB2? O EB2 geral. Já se eu vou fazer a minha aplicação sozinho, sem um empregador, e eu preciso agora, né, demonstrar o interesse nacional, o interesse nacional, ele entra exatamente dentro desse Matter of Designer, que é o caso que eu citei no começo. E daí eu vou ter que demonstrar o quê? Eu vou ter que demonstrar que o que eu vou vir fazer nos Estados Unidos tem mérito substancial, que eu estou bem posicionado, que tem mérito substancial, interesse nacional, que eu estou bem posicionado para executar aquilo que eu vim fazer dentro dos Estados Unidos, e que no todo
justifica eu não precisar de um empregador americano e não ter que passar por toda aquela determinação de trabalho junto ao Departamento de Trabalho americano. Então, é um bar bem high. Que a gente tem que demonstrar, e cada vez mais eu acho que conforme os anos vão passando e os oficiais vão ficando mais confortáveis nas decisões dos casos deles, eles vão ficando mais particulares nas argumentações que a gente recebe da imigração. Então não é algo fácil, gente. Tem uma subjetividade, pode ser que certos casos, né, deem certo e certos casos não deem, mas se você vai aplicar para um EB2NW, você tem que estar confortável que tem um potencial desse caso ser negado, mesmo que o caso seja forte. Mesmo que seja forte, ele pode ser negado porque não é você faz isso e abriu a porteira. Não. Tem um ser humano que vai verificar e entender da forma dele. E você pode apelar? Pode. Por exemplo, esse cara não entendeu, esse cara nem leu minha petição, não é possível. Olha, ultimamente as decisões têm vindo bem específicas nas argumentações. E mencionando evidências específicas do caso. Então, assim, essa questão do não ler, eu te diria que talvez um requerimento para mais evidências. Mas na decisão em si, eu não tenho visto decisões ultimamente que elas não sejam bem argumentadas. Entendi. Então, isso dificulta a apelação, né? Porque tem já uma subjetividade intrínseca no caso, porque interesse nacional também não é definido por lei. É algo que a gente tem que demonstrar dentro desses 3 prongs do caso, né? Que eu expliquei agora. E isso causa uma subjetividade muito grande, até porque o tempo também. Então, uma decisão a gente está falando no final de 2016. Então, a gente só tem 2017, 18, 19, 20, 21, 22 e agora a gente está em 23 de aplicação dessa jurisprudência. Então, na aplicação dessa jurisprudência, a gente também não tem tantos milhões de anos aí de decisões e de aplicação de toda essa ideia aí desse caso. E por isso eu acredito que a subjetividade ainda é maior. E o fato de você ter um oficial do outro lado que vai estar analisando aquele caso e decidindo se tem evidências suficientes ou se o projeto ele é bom o suficiente ao ponto de se elevar a um interesse nacional. E quando as pessoas vêm para cá, esse processo demora quanto tempo, mais ou menos? Eu Média. acho, em média, né? Tu diz depois de protocolado. Eu vou dizer que dentro do escritório, mais ou menos aí uns 6 meses para você conseguir construir o caso. É mais ou menos a média que a gente vê nossos clientes, entre eles conseguirem todas as evidências, cartas de recomendação, construir o plano, né? Qual é o projeto que eles vão fazer aqui. Normalmente incluem a carta de um especialista, existe toda uma tradução envolvida e a criação da petição. Então, mais ou menos lá no escritório, uns 6 meses na criação do caso. E hoje, eu acho que a análise inicial do I-140 está em média aí de uns 6 a 12 meses.